Olá! Hoje passei por aqui para falar sobre uma das grandes dificuldades, um dos grandes desafios que nós pais temos muitas vezes, com frequência, que é lidar com a frustração dos nossos filhos. A frustração pode aparecer quando nós dizemos um não, quando não deixamos que façam alguma coisa, ou quando não damos algo que eles querem, ou então simplesmente porque a criança não consegue fazer alguma coisa, não se sente capaz, então sente-se frustrada. E para os pais o desafio começa quando essa frustração se manifesta num comportamento, que pode ser um choro, que pode ser gritos, que pode ser a criança a atirar-se para o chão, dar pontapés em alguma coisa, atirar coisas ao chão, às vezes nas crianças mais pequeninas agredir, não é? A mãe ou o pai ou é ela própria. Portanto, são tudo comportamentos que têm por detrás um sentimento, uma emoção que a criança não consegue verbalizar e então manifesta através desse comportamento. Portanto, eu convido os pais a olharem para o comportamento como um pedido de ajuda. Saiam do lugar em que olham para esse comportamento como uma falta de respeito a nós, não é? Como que um ataque pessoal, porque não é essa a característica do comportamento. O comportamento está apenas a expressar uma emoção, é a forma como a criança lida com algo que não consegue verbalizar, que não consegue acolher dentro dela. Lembram-se quando eu vos falei do modelo do cérebro na palma da mão? Não é? Tínhamos o cérebro límbico, o sistema límbico, não é? Que é o das emoções, o sistema primitivo, não é? Que é o fugir ou lutar, e que depois tínhamos o neocórtex, que é toda a zona do cérebro que pensa, do raciocínio, não é? E o tronco cerebral. Quando uma criança está tomada por um sentimento, por exemplo, como a raiva, não é? O que acontece é que o seu cérebro, o neocórtex, que por si só não está maduro, não é? Não está formado na sua totalidade, deixou de ter contacto com o sistema límbico. Portanto, ela está tomada pela emoção. E então os pais temos que ser nós a ajudar a criança a regular-se. E daí a corregulação, não é? A baixar a tampinha. Ora, se nós, em vez de assumirmos esse papel de orientadores, não é? Que estamos ali para conduzir e para ajudar a criança a lidar com a sua emoção, se em vez disso nós próprios entramos em frustração e decidimos também nós fazer a nossa birra, então as coisas assim ficam realmente desafiadoras. Então eu convido a sair desse lugar de que é falta de respeito ou que é um ataque pessoal e entrar num outro lugar, que é olhar para o comportamento e ver, não, o meu filho está com algum tipo de dificuldade para lidar com alguma coisa, eu estou aqui para ajudar. E não tenham medo do choro, não tenham medo dos gritos, não tenham medo dessas manifestações. Porque é bom, é a forma que a criança encontrou para pôr para fora a sua emoção, para pôr para fora o seu sentimento, e que bom que isso é e que acontece. Porque nós adultos sabemos que guardar a raiva, guardar o ciúme, guardar o medo, não é? Guardar esses sentimentos todos para dentro de nós, não faz bem, não é? É nocivo, contamina, não é? É tóxico. Então não vamos querer que os nossos filhos façam isso. Portanto, deixem sair a emoção, deixem a criança manifestar-se, ok? Claro que isto é muito fácil quando acontece na nossa casa, não é? No nosso ambiente em que estamos resguardados. Fácil, entre aspas, mas é mais fácil do que quando acontece num lugar público, não é? Aí sim é muito complicado. Eu sou mãe de 2, uma menina de 14 e um menino de 7 anos. Eu sei bem
como é terrível estarmos num sítio público e com todos os olhares em nós, não é? E a criança estar ali a gritar ou a chorar, não é? A dar um espetáculo, e aquilo incomoda. Mas eu sugiro que pensem que o que é mais importante? A nossa família, o nosso filho, ou todas aquelas pessoas que nós não conhecemos de lugar nenhum. Então acolha a sua criança, envolva, se puder, se for possível, leve-a para um lugar mais resguardado e então acolha aquela emoção. Okay? Esteja lá para ela, acolha, valide o que ela está a sentir. Né? Filho, eu percebo que estás zangado, eu vejo que estás zangado, eu estou aqui para te ajudar. E não vai ser fácil parar logo o grito, ou o choro, ou a birra, não é? Não tem o mesmo efeito assim rápido de uma palmada, de um castigo, não tem. Mas tem um impacto emocional muito, muito mais forte e vai colher os frutos no futuro. Quando uma criança é muito pequenina, até aos 3 anos de idade, não adianta muita conversa, não é? Adianta acolher, adianta tentar transferir a atenção dela, não é? Para outra coisa, redirecionar com um brinquedo, uma música, sei lá, uma brincadeira, porque a criança mais pequena não tem de todo essa capacidade de entendimento, de conversa. Para as crianças mais crescidinhas, então vamos dizer: filhos, eu compreendo, eu estou a ver que estás muito zangado comigo, eu percebo que estejas, mas o meu papel como mãe eu estou a pensar na tua saúde, eu estou a pensar no teu bem-estar, e desta vez não pode ser, agora não pode ser. Posso dar-te um abraço? Deixa-me abraçar-te. E às vezes a criança vai deixar, outras vezes não. Está tudo bem, acolham o vosso filho como ele precisa de ser acolhido. Não é como você, mãe, pai, gostaria de ser acolhido. É como aquela criança precisa de ser acolhida. Okay? Vá-se conectando emocionalmente com a sua criança. Valide o que ela está a sentir. Acolha, seja empático. E depois falem sobre o assunto. E não se esqueça de uma coisa: qualquer emoção forte, como a raiva ou o medo, tem uma curva. Ou seja, ela sobe até um pico e depois vai passando. Portanto, não tenha medo da raiva. Não tenha medo quando o seu filho está a expressar raiva. Deixe sair. Deixe sair com aquilo, com tudo o que tem. Claro que garanta a segurança da sua criança, garanta a sua segurança, garanta a segurança de todos, não é? Às vezes temos que ser mais físicos, às vezes temos que impedir que a criança se magoe ou magoe alguém, não é? Mas tenha presente que é uma emoção que tem um pico e que depois vai passar. Esteja apenas lá para conduzir a situação, para ajudar, para orientar, e vai ver que com a repetição, com o fazer uma e outra vez, a sua criança aprende a lidar com a frustração. E isso é fundamental, porque a frustração vai estar presente ao longo da vida dela sempre, não é? Frequentemente, todos nós, enquanto adultos, não é? É frequente sentirmos frustração, não é? Então é importante sabermos lidar com ela, sabermos do que podemos fazer, ou criar resiliência e músculo emocional, não é? Para lidar com isso e seguir em frente, não é? Vejam só, olhem só para a atualidade, para o que se passa hoje em dia, não é? Basta ligar a televisão e ver a escala de violência, não é? Sempre a aumentar, os crimes horríveis que se cometem, as barbaridades que andam por aí a acontecer. Estes adultos, quem foram em crianças? Estes adultos, porquê que se transformaram nestes adultos, não é? Que tipo de trauma viveram? Eu acho que mais que o trauma, o verdadeiro trauma foi o trauma do abandono emocional que tiveram.
foi o não ter lá ninguém que validasse os sentimentos, que os acolhesse e que os ajudasse a caminhar e a viver. Esse é o verdadeiro trauma e isso está-se a refletir na nossa sociedade, nos nossos dias. Portanto, ensine o seu filho a ser frustrado. A ser frustrado, não. A viver a frustração. Não queira salvar o seu filho do choro, da frustração. Não. Ensine-o a viver a frustração e ensine-o a passar por ela. É isso que cria músculo. De forma saudável, claro. E no seu ambiente, no ambiente seguro da sua família, que é o porto seguro. Que é aí que a criança deve realmente experimentar e aprender todas as emoções. Obrigada, espero ter sido útil. Até uma próxima.